O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para falar sobre a 22ª rodada do campeonato alemão. E olha, depois de 2 tropeços consecutivos do Bayern de Munique, temos um campeonato. O Leipzig pelo menos conseguiu aproveitar esses 2 tropeços bávaros e agora a distância entre primeiro e segundo colocados na tabela é de apenas 2 pontos. Sobre isso e sobre as outras partidas, sobre as outras posições na tabela, as outras competições que estão acontecendo no momento na Bundesliga. Esses são os assuntos dessa edição do Chucrute FC. E como de costume, eu recebo virtualmente ao meu lado 2 outros integrantes do podcast. Primeiramente, dando as boas-vindas a Vitor Ravetti, diretamente lá da Alemanha. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo. Moin, moin, hallo, servus. Temos um campeonato. Agora eu quero falar uma outra coisinha aqui. Vocês lembram que na segunda-feira, né, que foi o jogo entre Bayern e Arminia Bielefeld, a neve caindo sem parar lá por Munique. Sim. Assim, com o jogo até sendo atrapalhado. Agora, pergunto para vocês, né, e chuto ali que naquela ocasião, temperatura negativa, né? Devia estar uns -5. Vale dizer que aqui em Duisburg, no fim de semana passado, a gente teve, né, no horário mais frio, a gente teve -10, coisa assim. Eu pergunto a vocês, meus amigos, chutem qual a temperatura que fez hoje? -5. Eu acho que, sei lá, 5 graus positivos. Tem a menor noção. Ou então tá o calor desgraçado. Ambos erraram feio, exatamente. Estavam incríveis 18 graus positivos. 18 graus positivos hoje. Para vocês verem como que é um mês de fevereiro na Alemanha. Fevereiro, março. Às vezes esse tipo de coisa acontece. A gente tem a famosa amplitude térmica de, vamos lá, né? Chegou a fazer -10 e hoje fez 18. Uma diferença de 28 graus em apenas uma semana. Claro que eu estou comparando a temperatura mais baixa de um dia com a temperatura mais alta do outro, mas mesmo assim é incrível. E dia de sol, acho que vocês puderam ver nos jogos que foram durante a tarde, né, a tarde alemã, deu para ver aí na grande maioria dos jogos sol, e para época do ano um certo calor, né? Verdade. Nessa rodada nem sinal de neve. Isso. E eu ia até falar, acho que essa conta do Vitor foi até boa, porque tipo, eu ia falar um número nada a ver. Ainda bem que não somos matemática, a gente quer pagar um mico aqui. Você já deu a sua palavra aí, Xará, mas agora pode dar suas boas-vindas completas. Guilherme Monteiro, seja muito bem-vindo. Na cidade, onde a amplitude térmica também é ali de 2, 3 graus, sempre acima dos 35, não é mesmo? Sim, mas hoje, graças a Deus, esse mês de fevereiro está bem mais tranquilo, né? Eu já gravei programas aqui ano passado a sensação térmica de 47, 46 graus. Hoje deve estar na faixa dos 28, 29 graus. Tá, o ventilador está dando conta. Mas eu vou dizer também de outras coisas que essa semana foi uma semana feliz para mim, pelo menos, né? Não só pela vitória contra o Borussia, né? Sarandrag salvando na segunda-feira, BBB, terça, churrasco em casa, quarta, Borussia Dortmund vencendo na Champions League, quinta, Sarandrag líder do BBB, sexta-feira, um dia também bom, que eu terminei quase acabando a autoescola, sábado, sexta-feira teve anúncio do Marcelo Chamusca, também, Botafogo, quase que ele também estraga a minha semana, sábado, vitória do Borussia, e hoje, possível rebaixamento do Vasco da Gama. Porra, até que a semana melhor que essa, impossível. Pô, e ainda vai ter Sarandrag mandando alguém pro paredão, né?
Exatamente, caraca, velho. Isso tá sensacional. Deveria ser todas assim. Acho que a única coisa triste da minha semana é que amanhã começa as aulas de novo. Quer dizer que Xará é time Sara Andrade no BBB. Tá certo, tá certo. Pô, já que é pra tombar, não dá não. Então vamos seguir agora falando de futebol alemão. Primeiramente dando os nossos costumeiros agradecimentos a todos que acompanham o Chucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito para o nosso trabalho. Nosso agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fußball BR. E vamos lá, começar a falar de Bundesliga. Primeiramente, começando a falar do tropeço do líder do campeonato, o Bayern de Munique. O time que está em alta também no campeonato agora, o Eintracht Frankfurt, acabou derrubando também o poderoso Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, da Champions League, campeão mundial, mas chegou lá em Frankfurt e não saiu com a vitória. Em um jogo de dois tempos muito distintos. Se no primeiro o Eintracht tinha mais o controle da bola, empurrou o Bayern de Munique para trás e tinha um Younes inspiradíssimo. No segundo foi o Bayern quem teve mais a bola, empurrou o Frankfurt para trás, mas não teve um jogador de ataque em grande dia, Vitor. E eu acho que foi isso que acabou fazendo a diferença para esse placar de Eintracht Frankfurt 2, Bayern de Munique 1. Acho que é bem nessa linha mesmo. Antes de falar sobre o jogo, acho importante a gente dizer aqui da bela homenagem que fez o Frankfurt às vítimas do atentado de Hanau, né? Hanau, para quem não sabe, Sim. é uma cidadezinha pequena, próxima a Frankfurt, bem próxima a Frankfurt, e que há um ano teve um ataque neonazista, dá para dizer assim, matando 9 pessoas. E o Frankfurt, que é caracterizado também, a gente fala muito do Union Berlin, do São Paulo, mas tem vários outros clubes na Alemanha que também tem essa pegada, né, antirracista, antissemita, né, e por aí vai. E o Frankfurt não foge a essa regra e fez essa homenagem. O Younes foi até mais além, né, no gol dele ele homenageou uma das vítimas levantando a camisa para as câmeras todas ver. Eu ia falar para todo o estádio ver, né, mas como estava sem público, acho que fica melhor dizer para as câmeras, né? E só um ponto, então, Vitor. O Wolfsburg também acabou prestando uma solidariedade em relação a esse caso. Eu vi isso nas redes sociais, acho que não foi levado a campo, mas de qualquer forma acho que vale a pena ser citado, em vez de divulgar aquela arte. Exato. Em vez de divulgar no Twitter a escalação com aquela arte tradicional, em vez de colocar o nome dos jogadores, foram colocados os nomes das vítimas desse atentado. Exatamente, né? Então, enfim, acho que a gente tem que registrar isso. Agora, sobre o jogo, assim, já se esperava um jogo difícil para o Bayern, né? Assim, porque a gente está falando do Frankfurt, que é simplesmente o melhor time de 2021. Já era o melhor time de 2021 antes de começar a rodada, né? Só consolidou isso. E essa dificuldade ela se apresentou com o problema do calendário que o Bayern tem, né? Muitos jogos, muitas lesões, muitas lesões, casos de Covid. Tanto é que o Zulli atuando na lateral direita, o Goretzka não iniciou, né? Porque ele estava voltando de lesão, até entrou no segundo tempo e mudou com a cara do jogo, de certa maneira. E ainda teve o Choupo-Moting ali jogando na posição que normalmente é do Thomas Müller. Eu acho que aconteceu nesse sentido a mesma coisa que já tinha acontecido contra o Bielefeld. Vi os dois, o Choupo-Moting e o Lewandowski batendo muito cabeça ali no primeiro tempo. E a gente viu um Bayern que claramente não estava com o ritmo ideal do jogo, né? Assim, Sané muito mal, isso no primeiro tempo, né? Sané muito mal. O Marco Roca, coitado, foi até sacado justamente para a entrada do Goretzka. Ele que até agora, assim, as poucas chances que ele teve, ele não aproveitou muito, né? E nesse jogo não foi diferente. E uma coisa que piora as coisas ainda para o Bayern de Munique é que se antes a gente via o velho problema da marcação alta, de uma transição defensiva lenta e aí os times jogando nas costas dos zagueiros, os últimos gols que o Bayern de Munique sofreu não foi exatamente assim, né? Tanto contra o Bielefeld quanto agora, não foi exatamente assim, né? Foi num jogo, num ataque mais posicional e mesmo assim a defesa do Bayern de Munique dando espaços, né? O Frankfurt teve muita facilidade nesse primeiro tempo de fazer a bola chegar nos 3 homens de frente, no Younes, no Kamada e o André Silva, né? O André Silva que
o grande artilheiro, eu não vou dizer que ele era o melhor jogador do Frankfurt na temporada, porque ainda tem o Kostic, que tá comendo a bola também, mais uma vez comeu a bola nessa partida, deu a primeira assistência ali pro primeiro gol do Kamada, né? Mas o André Silva não estava jogando, entrou o Jovic, e aí, como eu falei, esses 3 jogadores de frente com facilidade para acelerar no final. Bayern muito descompassada as linhas de defesa do meio de campo, né? Então o Frankfurt conseguiu dominar o jogo nesse meio de campo e usar bastante, até mesmo a ponta esquerda, o Frankfurt usou bastante também, justamente com o Kostic, e se aproveitou dessa maneira, né? Fez aí os 2 gols. No segundo tempo, o Bayern realmente pressionou, recuperou. O Sané passou a fazer uma boa partida, né? Não só pela excelente assistência que ele deu, botando ali, acho que foi o Touré, né? Que ele colocou para sambar. E aí foi o Indica. Ou foi o Indica, enfim, um dos dois, talvez tenha sido o Indica. Seja como for, né? Então o Bayern de Munique melhorou. Até poderia ter empatado, não seria assim um absurdo, mas de todo jeito eu ainda acho que o primeiro tempo do Frankfurt foi mais dominante do que o segundo tempo do Bayern, né? Então o Frankfurt realmente numa fase sensacional, né? São 10 jogos sem perder. Não, são 12 jogos sem perder, eu acho, são 10 vitórias e 2 empates. E tá aí a passos largos para garantir uma vaga em UEFA Champions League. E eu reforço aqui os meus elogios ao Amin Younes. O primeiro tempo que ele teve contra o Bayern de Munique nesse sábado foi fantástico, foi espetacular. Ele participou da jogada do primeiro gol, marcou o segundo num chute lindo no ângulo do Manuel Neuer, e ainda um pouco depois ele tentou um chute do meio campo que, olha, não faltou muito para a bola entrar. Ele colocou a força certa para encobrir o Manuel Neuer e chegar no gol, mas faltou um pouquinho de direção. A confiança do Amin Younes nesse primeiro tempo estava ali muito no alto. Só na segunda etapa, quando o Bayern de Munique passou a controlar mais o jogo, que ele, também o Kamada e o Jovic acabaram sumindo um pouco da partida. Agora, o Vitor até resvalou um pouco em algumas questões que eu gostaria de ressaltar um pouco mais aqui. O Bayern de Munique está sofrendo sim com desfalques por Covid, desfalques por contusões. E eu acho que esses desfalques e essa maratona de jogos estão apenas expondo que a janela de transferências que o Bayern de Munique teve no início da temporada está longe de ser ideal, foi longe do ideal. Porque o Zuli foi lateral direito contra o Eintracht Frankfurt. O Hansi Flick até tem a opção do Bonassar, mas ele, provavelmente já nem confia muito mais no Bonassar, que foi titular contra o Arminia Bielefeld e mais uma vez não foi nada convincente, inclusive falhou feio em um dos gols do Arminia Bielefeld. Choupo-Moting, outra contratação do início da temporada, jogou como titular as 2 partidas e olha, se não foi nulo, foi muito perto disso no ataque do Bayern de Munique. Douglas Costa, quando a equipe precisa dele, agora está machucado. E o Mark Roca, que é um jogador que a gente vê um potencial, a gente vê uma perspectiva de crescimento para ele, só que nesse momento ele ainda não é capaz de substituir à altura Leon Goretzka ou Joshua Kimmich. Então, esses 2 jogos mais recentes vem mostrando para mim, vem evidenciando como aquela janela de transferências esteve longe de ser ideal para o Bayern de Munique. Sim, eu comentei disso na semana passada, inclusive, e eu vou seguir nessa linha, né? E isso demonstra também, eu acho que uma das piores janelas que o Bayern teve nesses últimos anos, né? Você tem tanta confiança no elenco por uma temporada bem esticada, mas que nunca foram atletas nota 7, nota 6,5. O Roca talvez o único desses aí que chegaram, mas os outros são muito abaixo. É uma coisa até um pouco estranha, porque você vê um Bayern com um elenco nota 9, 8, 8,5, 10, para você ter um suplente 5, 4, isso aí é planejamento de time do Brasil, de outro local. E tá batendo, essa tecla tá sendo batida há algum tempo, tá inclusive por mim, e que infelizmente agora só resta ao Brazo fazer esse planejamento para a temporada que vem, né? Já que essa eu não tenho mais como contratar, e fica a lição. Eu acho que os bárbaros aprendem a lição na hora de se mexer no mercado.
Tem, por exemplo, um mercado semelhante ao Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt ele tem o André Silva, aí ele traz o Jovic, que ainda é um salto técnico. Ele também pode perder um Gonçalo Paciência, mas ele tem o Ragnar Asch, que é um centroavante equilibrado, até me surpreendeu bastante antes no jogo, quando ele entrou, deu um pouco de vida para o ataque do Frankfurt. Enfim, é um mercado e também um elenco um pouco mais equilibrado, não tem tanta disparidade técnica, e a gente viu o potencial dele na sua plenitude no primeiro tempo. Preocupante também para o Bayern, porque agora no meio da semana tem Champions League contra a Lazio, que está num bom momento no campeonato italiano, e o Bayern de Munique ainda não vai ter Thomas Müller, não vai ter Pavard, ou seja, ainda vai ter que confiar em alguns jogadores que não vêm demonstrando grande futebol nesse momento. Uma coisa bem rápida sobre o Frankfurt é que, assim, como eu falei, né, são aí 12 jogos sem derrota. Agora, o que vinha sendo muito dito é que os adversários eram relativamente fracos e eram mesmo, né? O único adversário realmente mais forte que o Frankfurt pegou foi o Bayer Leverkusen, que está na parte de cima da tabela, e ganhou. E aí, agora que veio o teste de fogo real, o Frankfurt ganhou, né? Então, o que mostra realmente que ele está preparado para brigar por essa vaga na UEFA Champions League. Chamou muita atenção realmente a atuação do Eintracht Frankfurt, principalmente no primeiro tempo, que foi um primeiro tempo dominante contra o Bayern de Munique, algo difícil de se fazer. E agora, se o Bayern de Munique deixou pontos pelo caminho nessa rodada, o segundo colocado se aproveitou disso e venceu. O Leipzig viajou até Berlim, enfrentou o Hertha nesse domingo e venceu por 3-0. Um jogo que, olha, não teve um nível muito alto, teve alguns momentos de doer os olhos, mas às vezes o que importa é somar os 3 pontos, não é, Vitor? E o Leipzig conseguiu cumprir essa tarefa, mesmo vindo de uma derrota pela Champions League contra o Liverpool, e se coloca a uma distância bem curta do Bayern de Munique e o campeonato está vivo. Acho que é bem isso, né? Acho que você resumiu bem. Os mais importantes são os 3 pontos conquistados para reduzir para 2 e passar a acreditar. Eu acho até que o Leipzig mostrou algumas coisas boas, né? O Sabitzer se recuperando da partida ruim que ele fez contra o Liverpool. Agora ele foi muito bem, né? Fez esse golaço aí, depois ainda deu uma assistência. Acho que, né, foi controlador ali nesse meio campo. O Sabitzer que nessa temporada ele recuou claramente, né? Ele é quase um volante ali. Ele que começou lá com o Hasenhüttl e mesmo com o Nagelsmann nas temporadas anteriores, ele era um cara que jogava mais próximo ao gol. E agora deu uma recuada. E, assim, excetuando-se essa partida contra o Liverpool, no geral, vou dizer que tá dando certo, né? O Leipzig entrou até com 2 atacantes diferentes, né? Entrou com o Poulsen e com o Chan, o que não é normal. Normalmente jogam o Nkunku e o Sorloth, talvez até pela maratona de jogos. Acho que cai um pouco o nível, principalmente no caso do Nkunku, né? Acho que é um jogador que dá muita incisividade para esse ataque do Leipzig. E assim, esse 3-0, ele é um placar absurdamente, na minha opinião, óbvio, absurdamente dilatado para o que foi a partida, né? E isso é corroborado, inclusive, pelos números, porque em gols esperados foi 0,86 para o Hertha Berlim e 1,16 para o Leipzig, ou seja, uma coisa muito mais próxima. E o Gulaxi fez uma excelente partida. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que o Hertha Berlim não fez uma péssima partida, né? Longe disso. Acho que explorou bem o corredor que o Leipzig deixou de espaço. Isso não é normal, o Leipzig deixar esse espaço pelo corredor, e deixou. E aí apareceram algumas vezes ali o Luke Bach, o próprio Piatek, o Matheus Cunha. Eles criaram algumas chances nesse sentido e o Gulaxi apareceu para talvez ser o grande nome da partida. E o Khedira também vale dizer, né? O Khedira que entrou pela primeira vez como titular, deu uma estabilidade no meio-campo. Tanto é que quando ele sai, entra o Guendouzi, que faz uma partida desastrosa. Ele erra no segundo e no terceiro gol do Leipzig e atrapalha bastante aí o time da capital nesse sentido. Agora, uma coisa que tem que ser dita, assim, apesar do Hertha não vencer há 8 partidas, e eu acho que já é a 4ª do Dardai, eu vi uma melhora nesse time aí. É um time que, assim, eu acho que os jogadores que já eram titulares antes, eles melhoraram seu nível. Eu vejo o Luke Bach jogando mais, o próprio Matheus Cunha, eu vejo que está melhor agora do que estava com o Labadia. Nos últimos jogos do Labadia, né? Porque o início do Matheus Cunha foi impressionante, mas ele vinha caindo. E agora eu estou vendo ele
ele aos poucos chegar no nível que ele estava lá no início. Falta fazer gol, né? Falta realmente a bola na rede. Então, assim, se a situação matemática do Hertha é péssima, pelo menos eu diria que tem um alento aí no sentido do desempenho. Olha, confesso que eu não consegui me empolgar tanto com a atuação do Hertha Berlim. O Gulaxi sim até teve alguns bons momentos na partida, mas na maior parte do jogo o Hertha ficava ali trocando passes entre os zagueiros. O Paul Dardai colocou 3 zagueiros nessa partida e buscava uma ligação direta para tentar ganhar a bola ali no meio-campo ou no ataque e construir algo a partir disso. Até conseguiu alguns bons lances com arrancadas do Matheus Cunha, que de fato teve uma atuação destacada, deu trabalho para a defesa do Leipzig, mas confesso que não me empolguei muito com a atuação do Hertha Berlim. Algo que também me chama muita atenção no Hertha Berlim, impressionante como tem Dardai nesse clube, hein? Paul Dardai, o treinador, o filho dele foi titular hoje, o Morton Dardai, na verdade Marton Dardai, e eu lembro que há algum tempo o Paulo Dardai também jogou no Hertha Berlim, também filho do atual treinador da equipe. Bom, assim, eu acho que eu vou falar uma parada muito pesada, mas o Paul Dardai, inclusive, fez um símbolo meio duvidoso, vamos dizer, o mínimo, na hora que a câmera balança. Quer dizer que também, ele sabe, o espermatozoide com o óvulo do cara é potente, pra deixar também tanto filho jogar no clube também, enfim. Sobre o Hertha também, eu vou mais na sua linha, Xará. Eu também não conseguia ver muita evolução. Só para complementar também, os jogadas do Hertha eram muito lateral e ataque rápido. Lateral e ataque rápido. Muito próximo também que era o time do Labadia na parte ofensiva. Defensivamente também não achei tão boa. Dos dois times, no caso, também nesse aspecto, que era a questão do controle da profundidade, muitas bolas longas, principalmente as do Hertha no segundo tempo, encaixavam muito ali o Orban e o Pastenberg. O próximo talvez não tivessem numa grande tarde e tiveram dificuldade de manter a defesa estável, tanto que o Gulaxi aparece com muito destaque no jogo. No primeiro tempo também a gente tem muito erro de bola longa, talvez por isso também o jogo tenha se tornado chato, porque as equipes eram muito diferentes, tanto que você já falaram das escalações. O Leipzig marcou um pouco diferente do que ele está habituado, marcou em 4-3-1-2. Isso dificultou também, além das peças que ele tinha colocado no campo hoje, uma adaptação melhor do time ao Hertha e fez com que o jogo também não fosse tão qualitativo, não tivesse uma qualidade muito grande. E acho que foi isso. Sobre o jogo, foi difícil tirar algo bom. Tirando o gol dos Sabitzer. Pois é, acho que o grande momento positivo da partida foi o golaço do Sabitzer no primeiro tempo, um tijolo que ele disparou de fora da grande área. Leipzig se aproveitou do tropeço do Bayern de Munique e olhando um pouquinho mais para baixo na tabela, quem também se deu bem na rodada foi o Borussia Dortmund. Tivemos Rivier Derby na rodada, Schalke contra Dortmund, e o Schalke mais uma vez decepcionou sua torcida, caminha a passos largos para a segunda divisão do campeonato alemão. Schalke 0-4 Dortmund, até o placar foi muito cruel com a torcida do Schalke. E olha, é impressionante como a dupla Haaland e Sancho está se entendendo nesses últimos jogos da equipe do Borussia Dortmund, Vitor. Tanto lá em Sevilha, como agora em Gelsenkirchen, nesse final de semana, os dois foram muito bem. Haaland marcou um golaço contra o Schalke, Sancho participou ali de pelo menos 3 gols da equipe do Borussia Dortmund. Grandes destaques individuais dessa equipe do Borussia Dortmund, e a gente eu pelo menos já esperava, né, já tinha criado uma grande expectativa para essa temporada de ver esses dois jogadores juntos por uma temporada inteira. No início do ano eles nem se entendiam tão bem assim, talvez até por questões coletivas mais do que individuais, mas nesses 2 últimos jogos o desempenho de ambos está sendo fantástico. Assina embaixo o que você diz, assim, uma coisa que eu vi claramente foi essa associação entre os dois crescendo cada vez mais, né? Parece que tá chegando naquele ponto maduro. Acho que as estatísticas dizem por si só, né? O Haaland tem 43 gols em 43 jogos pelo Borussia Dortmund. É impressionante. E o Sancho, só em 2021, porque vamos lembrar que, né, no segundo semestre de 2020 o Sancho vinha mal,
né, muita gente chegou a dizer assim, o Dortmund não vai conseguir vender ele pelos 120 milhões que o United chegou a propor na janela de verão. E ele em 2021 parece estar recuperando o futebol dele, né? 12 participações em gol, 6 gols e 6 assistências. E outra coisa interessante é que é a primeira vez desde 2010 e 2011, temporada 10-11, que o Dortmund consegue vencer o Schalke as 2 vezes. Eu acho que isso diz mais sobre o Schalke do que sobre o Dortmund, né? Infelizmente para o torcedor dos dois, no caso. Agora, assim, é um outro Dortmund em relação ao que a gente viu semana passada, né? Semana retrasada. E dá para dizer que em estilo de jogo é um outro Dortmund até em relação ao que a gente viu no meio da semana, né? Eu acho que muito da qualidade do Dortmund contra o Sevilla vem do fato de ter sido um time mais reativo, né? Tanto é que o Terzic ele até volta com 4-2-3-1 em vez do 4-3-3 que foi contra o Sevilla, porque sabia, né, que contra o Schalke o time não ia conseguir ter 40% de posse de bola. Ao contrário, obviamente teve mais que o Schalke, que se esperava que ia entregar mais a bola para o Dortmund. A diferença é que o Dortmund soube o que fazer com essa bola, muito baseado, né, na movimentação do Sancho, do Haaland. O próprio Royce fez uma boa partida. Guerreiro, mais uma vez, apareceu, digamos aí, nesse quarteto ofensivo, se você colocar o Brandt nessa conta, apesar do Brandt não estar numa boa fase. Então, realmente, você vê ele se associando mais. Agora, o problema do Dortmund, eu acho que é a regularidade, né? Porque não adianta nada chegar a ganhar do Leipzig e, de repente, depois perder para o Mainz. Né? Agora também não adianta ganhar do Schalke e chegar semana que vem e perder para um adversário que está lá embaixo. Ou mesmo para um adversário direto. Né? O que o Dortmund precisa nessa Bundesliga é de mais regularidade. Mas, de todo jeito, vimos uma melhora muito grande nesses últimos 2 jogos. Cara, e sobre o Schalke, assim, não dá para se basear numa defesa, entre aspas, semi-arrumada e de vez em quando num jogo aqui outro ali garantir um ponto para escapar do rebaixamento. O Schalke precisa de alternativas além de uma simples defesa que em alguns momentos do jogo é consistente, né? Nesse jogo não foi, tanto é que tomou 4 gols. Eu acho até que o placar, como eu falei, entre Leipzig e Hertha, nesse jogo também ele foi um pouco dilatado demais para o que foi a partida. 4-0 talvez seja um exagero. O que eu acho que, né, vendo só pelo que aconteceu, eu diria que deveria ser uns 2-0, uns 3-1, até porque teve um momento ali quando o Dortmund estava ganhando de 2-0, que o Schalke teve 2 chances claras, uma bola na trave, e acabou não fazendo. De repente, se faz, poderia colocar fogo no jogo. Não acho que ia alterar o resultado final. Né? Agora, outra coisa que mostra também que o jogo não foi tão esse 4-0 assim, é que até os 41 do primeiro tempo, né, que foi quando saiu o primeiro gol do Dortmund, os gols esperados estavam iguais. Então, o Dortmund estava até ali com uma certa dificuldade de furar a defesa do Schalke, mas de todo jeito, a partir do momento que abriu a porteira, aí conseguiu chegar nesse 4-0, né? O Schalke, enfim, de mal a pior, não tem o que dizer, né? O Mustafi não pôde jogar essa partida, o Oksipka jogou de zagueiro, então ainda tem problema de lesão, é realmente muito problemática a situação do Schalke. Pois é, com o Mustafi já não seria muito confiável a defesa do Schalke. Verdade. Colocando o Oksipka, que é lateral esquerdo, aí só piora a situação. Mas eu concordo com você em relação ao Borussia Dortmund, sobre faltar regularidade a esse time, né? A gente viu, de fato, 2 vitórias muito diferentes contra a Sevilla e agora contra o Schalke, estilos muito, muito diferentes no Dortmund, e até pelo fato de ter passado algumas dificuldades nesse jogo contra o Schalke em Gelsenkirchen, eu prefiro esperar para ver se esses bons resultados, se essas atuações boas do Borussia Dortmund indicam um futuro realmente mais estável ou se daqui a pouco a gente vai ver o Borussia Dortmund novamente tropeçando em pedras teoricamente pequenas. Xará, quais que são suas impressões sobre essa partida? Borussia Dortmund já te empolgou novamente? Esqueci de falar que o Fährmann também se machucou, hein? Excelente goleiro, que estava bem, também se machucou. Isso porque já tem o Ronov machucado também, então, enfim, faltando os 2 principais goleiros do Schalke, ou seja, impressionante como nada nessa temporada do Schalke parece dar certo.
E agora, Xará, para você, essas duas atuações recentes do Borussia Dortmund te convencem, te empolgam? Sara Andrade está te empolgando mais? Como que você vê essa situação? Acho que sem dúvida a Sara tá me empolgando, a Juliette também, mas. Vocês tocaram na palavra principal que eu ia trazer, que é essa questão da regularidade. Eu vou um pouco mesclado de vocês em relação ao jogo. Porque no início, acho que até os 20 minutos ali, por assim dizer, o Borussia teve de fato um ritmo um pouco diferente do habitual. Foi uma equipe muito agressiva, conseguia acelerar bem o jogo. Mas a partir desse período, metade final do primeiro tempo, foi o Borussia de sempre, aquele time moroso, devagar. E na minha visão, até o 1-0 ali na parte final, o gol só iria sair de qual forma que aconteceu. Um erro individual que para ajudar o Borussia a fazer um gol, porque o Schalke defendendo-se, não vou dizer que bem que era sacanagem, porque só a última linha ali conseguia ter alguma efetividade. Mas dali, o meio, os trancos e barrancos, conseguia evitar muitas grandes chances do Borussia. E o gol do Sancho acaba abrindo a porteira e trazendo o cenário que a gente aqui batendo muito tempo na tecla, né, do Schalke. Você toma um gol, você entra em parafuso e você já não volta mais para a partida. E o segundo tempo até deu um indício que isso não ia acontecer, né? O Zerda deu uma bola na trave, o Vitor também já trouxe outra chance desperdiçada. Mas aí vem a pá de cal do Rafael Guerreiro e as coisas aí sim se estabelecem como elas são. O Schalke tocando, tentando, só torcendo para o jogo acabar, e o Borussia também já cozinhando o jogo, esperando o jogo acabar, e aí se transcorreu o jogo de forma normal. Eu acho que eu vou trazer pontos mais individuais desse jogo. Eu acho que algumas atuações já me encheram mais os olhos do que a atuação coletiva do Borussia em si. E nisso eu trago o Moldarru. Eu acho que o gol e a atuação contra o Sevilha fizeram que o Borussia tivesse a confiança de volta. A gente via muito dos nossos jovens tendo problemas, né, de efetivar as jogadas, de acertar, e quando errava a confiança baixava e já havia um erro consecutivo e as coisas já estavam querendo, a manteiga estava sempre caindo para o lado errado, né? Fazendo uma relação com aquela que o Beto fez nas 2 semanas atrás. E o Moldarru, desde aquele gol, ele conseguiu ser mais equilibrado. Foi um cara que, no jogo contra o Sevilla, pressionou muito bem. Nesse jogo, novamente, foi uma fortaleza defensiva que a gente já não via ele tendo atuações tão regulares assim há algum tempo. O Mauro Balsa também, nesse jogo, principalmente, apareceu muito. Novamente, o jogo, acho que dessa vez até melhor do que contra o Sevilla. E a gente está vendo esse progresso. Até o Brandt mesmo, que era uma peça bem escondida nos jogos, ele foi bem nesse jogo. E a confiança, né? A questão da confiança. Eu acho que eu estava até conversando com um amigo meu que era torcedor do Sevilla na quarta-feira, e eu falei para ele na sinceridade: obrigado, você restabeleceu o Borussia Dortmund na vida dele, porque eu acho que aquela vitória ali tende a ser um divisor de águas na temporada, porque tudo estava muito ruim e agora as coisas tendem a vir para um lado mais positivo no seguir da temporada. E se vence o Bayern num clássico que vai acontecer daqui a 2 rodadas, o Borussia enfrenta o Arminia na próxima rodada e na outra já vem o Bayern. Aí, amigo, aí é festa lá em Dortmund, foguetório, voltamos para o campeonato. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho importante falar, não é exatamente dentro de campo, aqui o Guilherme falou agora nessa questão do foguetório em Dortmund, e eu lembrei, né, que as duas torcidas aglomeraram antes da partida. Antes não. No caso, a torcida do Schalke, tentando protestar, tentou invadir mesmo, abrir a força aos portões da Veltins Arena. Depois do jogo, não é? Depois do jogo, e a polícia conseguiu conter, o que pelo lado da polícia, né, é algo até positivo. E a torcida do Dortmund também, quando o ônibus da equipe chegou em Dortmund, também reuniu ali, fazendo foguetório. O que assim, eu até entendo, a torcida do Dortmund tá feliz, legal. A gente está gravando esse cast no horário do Brasil, às 3h30 da tarde, nesse momento.
logo antes do jogo entre Flamengo e Inter, eu vi algumas fotos do torcedor do Flamengo se aglomerando no Maracanã, o que também é absurdamente lamentável, né? Então, tanto lá quanto cá, lá, a gente vê a esse do tipo de Inter problema. Também. Ontem, eles no aeroporto Salgado Filho, ontem os caras estavam vindo para cá, teve aglomeração, mais de 2.000 colorados chegaram lá na frente do Salgado Filho, fizeram uma festa, fumaça vermelha. E aí vamos ver o que vai dar daqui a pouco. Pois é, acho que não se limita nem a uma torcida, nem a outra. No Brasil, na Alemanha, a gente tem visto vários casos de diferentes torcidas se aglomerando para protestar ou para fazer festa. Festas que em tempos normais a gente veria como algo muito bonito, algo muito positivo, mas que nesse momento é complicado a gente colocar qualquer adjetivo positivo para uma situação dessas. O Borussia Dortmund, apesar dessa semana positiva com vitória contra o Sevilla e vitória no derby contra o Schalke, ainda se preocupa com a tabela da Bundesliga porque está 6 pontos abaixo da zona de classificação para a Champions League. E se o Borussia Dortmund fica fora de uma Champions League, isso pode trazer danos bem sérios para o elenco como um todo da próxima temporada. Mas falando em preocupação na tabela, acho que ninguém está mais preocupado que o torcedor do Schalke. Na verdade, talvez ele já até esteja um pouco mais conformado com a situação, porque o Schalke está a 9 pontos da zona de playoff da Bundesliga, 9 pontos abaixo da 16ª colocação, posição que faria o Schalke enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão para brigar por uma vaga na elite. Schalke está a 9 pontos abaixo da 16ª posição, e quantos pontos o Schalke já somou em 22 rodadas? Exatamente 9. Ou seja, é muito difícil a gente imaginar que a equipe de Gelsenkirchen possa se salvar do rebaixamento nessa temporada. E o clube nos últimos meses está passando por uma reformulação completa. Todo mundo com cargo alto dentro do Schalke já perdeu sua posição praticamente. A gente viu há algumas semanas o Clemens Tönnies, que era o diretor executivo, o cargo mais alto dentro do clube, deixando o Schalke 04. Vimos também já treinadores deixando o clube. E nessa semana, nos últimos dias, a informação mais quente é a saída do Jochen Schneider, o diretor esportivo do Schalke. Já havia uma pressão enorme em cima dele. Protestos da torcida contra o Schneider já estavam acontecendo ali ao redor da Veltins Arena, mas esperamos que esses novos nomes dentro do Schalke possam reconstruir da maneira certa esse clube. Xará, antes de você passar para o próximo tema, deixa eu perguntar uma coisa para o Vitor. Ô Vitor, aí nos noticiários alemães, né, você que deve estar mais por dentro que eu e Xará com certeza, já se fala as matérias envolvendo o Schalke são mais de negociações e transferências visando a temporada que vem, ou ainda tem aquele negócio, próximo jogo contra não sei quem? É porque eu falo por experiência própria. Aqui, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já cagou para o Campeonato Brasileiro na virada do ano. Depois do jogo do Corinthians, que descobriu a balada do Benevenuto e do Babi, o tema nem era, acabou o rebaixamento, amigo, já está rebaixado. O negócio agora é virar a página, montar time para a Série B. Aí, não sei, e o noticiário já foi se voltando para esse lado. Não sei se acontece a mesma coisa no Schalke aí já? Assim, eu acho que é uma mistura dos dois. Você falou muito nessa questão do Schneider, que o Guilherme acabou de citar. Inclusive a torcida fez protesto. Então, sim, se fala uma notícia que saiu muito essa semana foi que, caso o clube caia, 17 jogadores iriam sair, né? Poderiam sair, por questões de contrato, enfim, de cláusula. Então, sim, já, quando sai uma notícia dessa, você, de alguma maneira, já está pensando. Mas, por outro lado, se fala em pré-jogo, se fala como que o time vai jogar, como que o time não vai jogar. Então, sei lá, acho que é uma mistura dos dois. Então, entendi. Valeu por tirar essa dúvida. Mas 17 jogadores sem para a segunda divisão, do jeito que a segunda divisão amigo, é fumo, é chato. Talvez, não sei se essa molecada aí vai dar conta para uma segunda divisão. A gente vê o Gelab, Beck, são jogadores assim, que na boa, não estão prontos. O Bosgodan, enfim, são muitos nomes. Se eu ficar talvez aqui, eu vou dizer a Knappen, a Lee Knappen toda, e não vou chegar a um consenso aqui de qual nome que seria bom para a reconstrução. A gente também não deve, acho que o Christian Gross também não fica no possível rebaixamento. A gente vai ficar aqui talvez fazendo muitas previsões do que vai acontecer na temporada que vem, e talvez não entre
um nome bom, né? Mas enfim, eu só torço pro Schalke voltar, na boa. Se o Schalke cair, não tem esse papo de rivalidade. Porque eu gosto de ver os times grandes na classe rainha. Tem esse papo, igual o Bremen ano passado, eu fiquei brincando com aquele Bremen na segunda divisão? Não, claro que não. Tava de sacanagem. E, esses caras são grandes, eu gosto de estar com os grandes. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai ter mais informações sobre segunda divisão daqui a pouco, mas o Hamburgo não está num bom momento e o Schalke na lanterna da primeira divisão. Imagino que seria Hamburgo e Schalke disputando segunda divisão na próxima temporada. 2 clubes de muito peso fora da elite, seria um marco para a Bundesliga. O nosso amigo Bruno Bezerra do futebol feminino, ele gosta de chamar aqui o Campeonato Brasileiro da Série B de CBF Championship. Aí na Alemanha seria o DFL Championship. O negócio vai começar a ficar estreito. Porque você vê 2 equipes tradicionais ali, muitos títulos ali, são pelo menos 8 campeonatos alemães, 8 Bundesligas. É muita coisa. Só na Série B desse ano aqui, está cotado para ter 4 do Cruzeiro, 4 Série A's, 8. Botafogo tem 2, já são 10. Pode ter o Vasco. Então, o Vasco tem 4, se não me engano, 4 brasileiros. Cruzeiro também tem 4, Curitiba. Então aí já são 8. Curitiba tem 1, já são 9. O Botafogo tem 2, 11. Tem o Guarani que tem 1, são 13 títulos brasileiros envolvidos. Impressionante mesmo. Bom, vamos virar a página nessa edição do podcast, nessa edição do Chucrute FC. Vamos falar do terceiro colocado do campeonato alemão. O Wolfsburg foi o time que abriu a rodada ao lado do Arminia Bielefeld. O Wolfsburg visitou o Arminia e conseguiu mais uma vitória sem sofrer gols. Impressionante como vem a fase boa dessa equipe do Wolfsburg, que teve sua sequência de vitórias quebrada na última rodada, empatou em 0-0 com o Borussia Mönchengladbach, mas a sequência de jogos sem sofrer gols ainda não foi quebrada, Xará. Impressionante como vem sendo esse desempenho da defesa do Wolfsburg, que mais uma vez passou em branco. Koen Castells viu sua rede não ser balançada. E assim, né? O Arminia teve uma atuação também muito semelhante à que ele teve com o Leverkusen. Mas para não ser totalmente igual, o Okugawa salvou aí o Arminia e botou uma bola no gol. Mas enfim, o jogo para o Wolfsburg foi muito confortável, né? Eu não vou falar muito coletivamente, porque eu só tive a imagem do segundo tempo, que eu estava na escola, então não vou falar muita coisa coletiva. Mas individualmente, não só os defensores eu destaco, não. Acho que principalmente o meio com o Schlager e com o Arnold, jogando o fino da bola, conseguindo controlar e dar uma dinâmica muito boa ao meio campo, acionando bastante o Steffen. O Weghorst, que a gente está tão acostumado aqui a elogiar pelos gols, fez um bom jogo associativo, apareceu bastante, aparecendo com opção de passe, deu, vamos dizer, uma pré-assistência para o Steffen no segundo gol e deu a assistência para o Arnold no terceiro gol. Então você vê que também nasce também com mais efetividade essa outra faceta do Weghorst, que foi importante. E além do Baco e do Mbabu também, uma boa atuação do ponto de vista ofensivo. O Steffen, sem comentários, o cara fez 2 gols, foi uma boa atuação, uma das melhores talvez dele na temporada. E foi mais um jogo muito tranquilo para o Wolfsburg. É um adversário que tecnicamente é o mais fraco da liga e que você não está desperdiçando pontos, né? O Wolfsburg, que nesses últimos anos tinha passado muitos apuros, brigando por rebaixamento, talvez, e era um adversário talvez que ele se embarreirasse bastante. Nessa temporada tem sido diferente, né? O Wolfsburg talvez só tenha deixado de escapar pontos contra o Augsburg no primeiro turno, que eles empatam em 0-0, mas aquele momento também era um pouco diferente. O Augsburg estava brigando lá em cima, dali da parte de baixo, se não me engano, foi o único adversário ali que ele deixou escapar pontos. E ele vem fazendo uma temporada muito consistente e segura. E outro ponto também que eu destaco, para ter tanto destaque em Frankfurt e Wolfsburg, da temporada, no sentido de você ter só a Bundesliga ali para disputar aí a Copa da Alemanha. O Hoffenheim nem mais isso. O Frankfurt nem mais isso. Você tendo mais condições de treinamentos, você tendo mais condição de recuperar seus atletas e colocá-los numa grande forma física e técnica e tática, o seu rendimento ele é consequência disso. E nisso aí você vê uma larga vantagem para esses 2 clubes em relação aos outros, né? Leipzig, Dortmund, Gladbach e Bayern, Leverkusen.
Não que isso seja um demérito e uma sorte dos dois, não, tá? Muito pelo contrário, eles têm competência. Fora também o Oliver Glasner, que conseguiu, nessa temporada, afirmar cada vez mais a sua estratégia. O segundo ano do trabalho tem sido bom, né? Às vezes, o Fábio tinha muito estigma do segundo e terceiro ano do trabalho não serem tão bons. O Glasner não, a gente conseguiu, com um pouco mais de tempo, aperfeiçoar, melhorar as suas dinâmicas de jogo. E hoje o Wolfsburg é uma das equipes mais legais de ver futebol na Europa, eu diria. Sempre são jogos bons, né? Físicos e com muita velocidade. Para quem gosta desse tipo de jogo, como eu, um jogo mais vertical, é uma equipe que agrada muito a ver. Pois é, assim, em condições normais, a gente já costuma apontar esse fato de não disputar competições europeias como, de certa forma, uma vantagem, porque você vai ter mais tempo para treinar, mais tempo para recuperar seus jogadores. Imagina nessa temporada, com um calendário ainda mais apertado, o Wolfsburg foi eliminado da Liga Europa lá no começo, antes da fase de grupos, pelo AEK Atenas, e se existe um lado positivo dessa eliminação, é esse. O Wolfsburg está conseguindo competir muito bem na Bundesliga e pode, quem sabe, chegar à próxima edição da Champions League. Agora já são 7 jogos consecutivos que o Wolfsburg não sofre gols, e uma coisa que também explica muito essa boa sequência, essa boa fase, é que Oliver Glasner escalou o mesmo time titular nas últimas 6 rodadas. É algo que também o Wolfsburg só consegue porque não disputa competições europeias, e é algo que também ajuda o Oliver Glasner a levar a equipe do Wolfsburg ainda mais para o topo. É por aí mesmo, Vitor? Você também vai nesse caminho? Você acabou falando todos os pontos que eu anotei aqui para falar, né? A repetição Eu, inclusive, assim, eu juro que eu não tô colando, mas é sinal de que realmente é um time que não muda. Vamos lá. Castiles, Mbabu, Lacroix, Brooks e Paulo Otávio, Schlager e Arnold, Baku, Gerrard e Steffen, Weghorst na frente. Né, assim, é um time que a gente já decorou aqui, né? Eu juro para vocês que eu não colei, né? Vocês não estão me vendo, mas é porque realmente é um time que se consolidou muito bem. Assim, realmente é um time que sofre muito poucos riscos defensivos durante uma partida, né? Muito poucos riscos. Não sufoca, não é aquele time que sufoca o adversário, vai fazer pressão lá na frente. Até às vezes reveza, pressiona um pouco na frente, mas não é, né? Não é uma coisa doida, tipo um Leipzig que gosta disso, ou o Bayern de Munique, que também faz uma pressão pós-perda muitas vezes efetiva. O Wolfsburg não, né? E usa muito o Weghorst lá na frente. Acho que o Guilherme já falou muito bem, né, da questão dele. Ele mesmo quando ele não fez gol, como foi nessa partida, ele participou muito bem, né? O Wolfsburg muitas vezes tenta buscar essa bola longa no Weghorst, ele é o cara que consegue manter a bola no ataque, e ali a bola continua no ataque até chegar no pé do Steffen, que mais uma vez fez uma partida boa. O primeiro gol foi exatamente em alguns assim. Momentos. Exatamente, né? E o segundo ele fez o pivô, o segundo ou o terceiro, né? Que ele dá o passe pro Arnold. Isso, que ele faz o pivô terceiro. certinho também, né? O terceiro. Que ele fez o pivô certinho também, colocou o Arnold numa boa para chutar. Claro que o Arnold também tem muitos méritos, porque fez, né, deu um belo chute de fora da área, mas o Weghorst não é, assim, ele é um atacante tecnicamente limitado, você não vai ver ele dando dribles aqui e acolá, né? Mas ele consegue mesmo. Ele não é simplesmente um cara que bota a bola para dentro, né? E provou isso nessa partida. Então é muito agradável de ver esse Wolfsburg, que assim pode não encher os olhos, mas que é muito competitivo, e até pela matemática, né? Já são 5 pontos à frente aí do Leverkusen, a chance de UEFA Champions League é muito real. Só para falar uma coisa do Arminia também, eu já tinha dito da sequência difícil que o Arminia tem pela frente, o próximo rodada apenas o Dortmund. Um jogo ruim, um declínio da equipe em relação ao jogo do Bayern. O jogo do Bayern deu uma mostra que o Arminia pode sim competir contra outras equipes da liga, aquelas assim muito acima do nível dele. E, inclusive contra o Leipzig no primeiro turno também teve um jogo bem honesto. Mas nesse jogo, assim, foi o gol, tanto que eu já disse no comentário inicial, foi muito a cara do Leverkusen aquele jogo.
Porque era um Arminia que tentava assinar o cross, aí o Brooks era muito imponente no duelo físico, buscava ele o Vlap e nada saía. Aí a segunda bola nunca era do Arminia. Aí ficava naquele bate-volta até um nível de desgaste muito grande do Arminia, e aí você, vindo os erros, aí você tem o Ortega, que é um goleiro que é muito fraco para a Bundesliga. Ele me agradava bastante para a pré-temporada, por causa do nível de jogo apresentado dele com os pés na segunda divisão, mas nem isso ele tem sido tão decisivo assim. Eu acho que o único ponto decisivo dele foi em 2 jogos. Contra o Colônia, que ele dá a bola longa e sai o gol do Egdmundsson, o primeiro jogador da Fever a fazer um gol na Bundesliga, e no jogo contra o Mainz, que o Arminia vence o jogo dentro de casa, e ele pega no último lance do jogo uma bola muito difícil no chute do Mateta e garante os 3 pontos. Então, nem isso ele tem sido nessa temporada. Na temporada passada ele também era um goleiro que garantia muitos pontos, mas nessa ele garantiu o quê? Garantiu 6. O Arminia, tudo bem, o Arminia tem 18, é um terço dos pontos, mas eu não consigo ter tanta confiança nele como em outras temporadas, né? Eu acho que o Arminia, se ficar na primeira divisão, né, eu acho que é bom procurar um goleiro. O trabalho do Zamir Arabi de gestão de contratações, ele foi razoavelmente bom. Ele trouxe bem o Doan, trouxe o Okugawa, que entrou, fez a estreia dele na Bundesliga e me agradou bastante. Demonstra ter algum potencial. Ele trouxe também o Arne Maier, vindo do Hertha, que é um jogador que ainda também nem no Arminia tem conseguido muito espaço, porque é um jogador que se machuca muito. O Delta de Medina é uma surpresa também. O Vlap, que chegou do Anderlecht nessa janela de janeiro, também é um valor interessante. E acho que é isso, né? Acho que o principal erro do Zamir Arabi na gestão do plantel do Arminia nessa temporada é ter trago o Sérgio Córdova lá do Augsburg. Esse aí, acho que um cara não joga nem na minha Série B aqui no Campeonato Brasileiro desse ano. É um cara tecnicamente muito fraco. E é isso. Sobre o Arminia aí, que vai ter mais uma sequência dura. A sequência difícil do Arminia, que conseguiu competir muito bem contra o Bayern de Munique na última segunda-feira, empatou em 3-3 lá na Allianz Arena. Arminia, que ainda é o pior ataque da Bundesliga, mas ainda assim conseguiu fazer 3 gols contra o Bayern de Munique, mesmo jogando fora de casa. A verdade é que é mais fácil fazer gol no Bayern de Munique do que no Wolfsburg nessa altura. Pois é, acho que diz bastante sobre a defesa do Bayern também, essa sequência recente do Arminia. E a Arminia que continua preocupado com o rebaixamento, preocupado porque tem o Mainz crescendo ali embaixo, o Arminia está só 1 ponto na frente do Mainz, o Arminia Bielefeld é o 16º colocado. Se o campeonato acabasse hoje, o Arminia jogaria o playoff para se manter na elite. Bom, vamos agora falar dos outros jogos que aconteceram nessa rodada, começando exatamente pelo Mainz. Mainz que está numa sequência impressionante. Se a gente tirar o G4 da Bundesliga, o Mainz é o único time do campeonato alemão com 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Bo Svensson, o treinador do Mainz, conseguindo fazer um trabalho de recuperação impressionante. E olha, o Mainz já está ali quase na porta para sair da zona de rebaixamento. Nessa rodada o Mainz ganhou de 2-1 do Borussia Mönchengladbach, ganhou inclusive em Mönchengladbach. E a equipe do Marco Rose, só com notícias ruins nos últimos dias. O próprio Marco Rose teve a sua saída confirmada, vai para o Borussia Dortmund, vai treinar o Borussia Dortmund a partir da próxima temporada. Tivemos protestos da torcida do Gladbach em razão dessa saída do Marco Rose. Tivemos essa derrota para o Mainz. E a cereja no bolo é Kevin De Bruyne voltando a jogar no Manchester City. Kevin De Bruyne estava machucado, voltou a jogar exatamente neste domingo. Isso porque o Manchester City é o próximo adversário do Borussia Mönchengladbach, adversário pelas oitavas de final da UEFA Champions League. No sábado nós também tivemos a vitória do Union Berlim por 1-0 contra o Freiburg, gol do Promel. Tivemos mais uma vitória do Stuttgart fora de casa, impressionante como o Stuttgart joga bem fora de casa. Se a gente pegar só os jogos fora de casa da Bundesliga, o desempenho dos times só fora de casa, o Stuttgart ocupa a 3ª posição do campeonato alemão, é impressionante isso. Dessa vez a vítima foi o Colônia, o Stuttgart venceu por 1-0, gol do seu centroavante Sasa Kaladzic. Também, aliás, já neste domingo,
O jogo que abriu a rodada de domingo foi entre Augsburg e Bayer Leverkusen. E olha, tivemos talvez uma das grandes bizarrices da temporada no gol do Augsburg. Talvez as duas grandes bizarrices da temporada tenham sido cometidas por goleiros do Bayer Leverkusen. Algumas rodadas, na primeira metade do campeonato, o Hradek marcou um gol contra de forma bizarra. Ele foi dar um chutão para frente, a bola acabou indo para trás e acabou sendo um gol contra o Arminia Bielefeld. E nessa rodada, não era o Hradek no gol do Bayer Leverkusen. Quem estava no gol do Bayer Leverkusen era o goleiro reserva, o Niklas Lomb, e ele também cometeu uma bizarrice impressionante. Também ia dar um chutão para frente, a bola acabou indo para o lado e o Niederlechner aproveitou para abrir o placar. Só que o Edmond Tapsoba acabou salvando o Bayer Leverkusen da derrota com um gol nos acréscimos do segundo tempo. E fechando a rodada, Hoffenheim contra Werder Bremen, jogo que está nos seus instantes finais. O Hoffenheim está vencendo por 3-0, gols de Ilas Bebu, Christoph Baumgartner e Munas Dabur. Que fase do atacante israelense. Xará, Vitor, algum comentário sobre essas partidas? Vou fazer dois. Primeiro, sobre um tabu histórico aí do Colônia contra o Stuttgart. O Colônia não vence o Stuttgart dentro de casa desde a temporada 2000-2001, ou seja, eu acho que estava para nascer e o Colônia não vence os caras em casa. E agora do jogo aqui que eu estou vendo, inclusive aqui, o Hoffenheim e o Werder Bremen. Duas equipes que não venciam desde a primeira rodada do retorno. O Hoffenheim tinha vencido o Colônia por 3-0. Gol do Hoffenheim, narrando no momento. Gol do Hoffenheim, 4-0. Porra, segue. Susto, velho. E o Werder Bremen que não vencia tomou de 4, fez 4-1 o Hertha Berlim na primeira rodada. E o Werder Bremen não vinha jogando mal. Enfim, o Werder Bremen estava jogando bem. Só que muitos erros individuais, o Toprak entregou gols e o Hoffenheim soube aproveitar bem. O Hoffenheim está jogando bem direitinho aqui. E Dabur teve uma boa atuação, o Baumgartner também. Tá bom de ver esse jogo aqui, inclusive aqui do Hoffenheim e Werder Bremen. Quer narrar o final do jogo aí, Vitor? Fica à vontade. Ainda estamos com 1 minuto de acréscimo. Poxa, Ryan Sessegnon marcou 4 gols. Que susto que eu tomei. Agora acabou. Encerrado. Foi duro o Werder Bremen tomar. O Werder Bremen não estava jogando mal, esse aqui é foda. Aí sai um gol por causa do Toprak, o Toprak buga, aí ele não sente que o Bebu tá passando nas costas dele, né? E foi um problema coletivo do Bremen nesse jogo, que o controle da profundidade muito ruim, os zagueiros muito desatentos, e na hora de construir o jogo do Bremen não conseguia desenvolver muito por dentro, muito por fora, usando muito o Agu pela ala esquerda e o Gebre Selassie pela direita, mas não conseguiu assim chegar com tanto perigo assim no gol. O Kofeld tentou trazer o Schmid para o segundo tempo, mas também não adiantou muita coisa. O Hoffenheim venceu com facilidade e um placar novamente dilatado nessa rodada. Só alguns comentários rápidos também aí sobre essas partidas. Quero ratificar o momento ruim do Gladbach, né? 4 jogos sem vitória. E é um time que sempre demonstrou muita qualidade no ataque, não está tendo nas últimas partidas. Né? O Plea, Embolo, Thuram entrou só no final dessa partida aí contra o Mainz. O que mostra também que o Rose talvez não esteja sabendo substituir legal, sabendo a hora de substituir. Tá realmente num clima muito ruim. O clima tá ruim com a torcida e alguns jogadores se declararam decepcionados com a ida do Rose para Dortmund, né? E se eu ratifico o momento ruim do Gladbach, ratifico o momento bom do Mainz, que realmente está muito bem com o Bo Svensson. Ganhou do Dortmund, ganhou do Leipzig, ganhou do Gladbach, empatou com o Leverkusen e está na zona de rebaixamento, né? Mas, ao que tudo indica, tá ali querendo realmente passar o Arminia e quem tá à frente. Werder Bremen, curioso, tomar 4 gols, né? Vinha se notabilizando por uma defesa consistente, um ataque bastante estéril, e toma aí 4 gols do Hoffenheim, que dá uma subidinha aí na tabela. No Stuttgart, destaco muito a partida do Kaladzic, cara. Ele fez, eu acho que são 5 gols nos últimos 4 jogos. É realmente impressionante o que ele está fazendo pelo Stuttgart, e também ajuda aí os suábios a darem aí uma subida na tabela. E, cara, o Leverkusen, a gente falou do mau momento do Gladbach, cara, o Leverkusen no Natal era o líder
e hoje está a 5 pontos da zona de Champions League, né? É uma queda vertiginosa quase tão grande quanto a do São Paulo. Não à toa o Peter Bosz está pressionado. São só 3 vitórias nos últimos 13 jogos oficiais. Né? Inclusive, nesse meio tempo, perdeu a primeira partida de ida lá na Liga Europa. Ainda foi eliminado pelo Rot-Weiss Essen, time da 4ª divisão na Pokal. É um time que ultimamente tem sido fácil de marcar. Você fecha os corredores do Diaby e do Bailey, é um time que tem muita dificuldade de atacar. E mais uma vez, nesse domingo, aconteceu isso. Tem que até se considerar sortudo, porque conseguiu um empate. E para você ver que o número da defesa do Bremen não era tão ruim, o Bremen tinha a 3ª melhor defesa do campeonato. Ele só estava atrás do Union Berlin e do Leverkusen. O Leverkusen sofreu 24 gols, o Union Berlin tem 25 e o Bremen vinha logo em sequência com apenas 27 gols sofridos. Agora a situação está um pouco pior, mas poxa, você pode falar assim, perdão, era a 5ª, porque tinha o Leipzig e o Wolfsburg na frente. Poxa, agora tem mesmo número de gols sofridos que o Bayern de Munique, é o líder do campeonato. Dá para você amortizar um pouco isso aí. Bom, se tem uma coisa que os times não querem ser iguais ao Bayern de Munique é na defesa. Antes da gente se encaminhar para o final dessa edição do Chucrute FC, vamos conferir o que de melhor aconteceu na 2ª divisão da Bundesliga com informações do Thiago Barbosa. Salve, salve pessoal do Chucrute FC, que está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 22ª rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre Greuther Fürth e Holstein Kiel. Vamos lá o que aconteceu nesta 22ª rodada da Zweite Liga. Nos jogos de sexta, o Ergas Big Hour recebeu o Bochum e venceu por 1-0 o atual vice-líder do campeonato. O Eintracht Braunschweig recebeu o Jan Regensburg e venceu por 2-0. Saindo momentaneamente da zona de rebaixamento, indo para a zona de playoffs. Nos jogos do sábado, o Osnabrück recebeu o Heidenheim, depois de demitir Marco Grote do comando técnico, foi derrotado por 2-1, indo para 8 derrotas seguidas no campeonato. No jogo do sábado também que aconteceu, o Paderborn recebeu o Sandhausen e venceu de virada por 2-1, colocando os alvinegros na zona de rebaixamento. O São Paulo, em campanha de recuperação, venceu mais uma e derrotou o Darmstadt pelo placar de 3-2. Nas partidas de domingo, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hannover 96 e venceu por 3-2. O Karlsruhe, que vinha em bom momento, acabou sendo brecado pelo Nuremberg e foi derrotado por 1-0. No jogo de extremos, o Lanterna Augsburg Kickers recebeu o Hamburgo e a equipe da Baviera surpreendeu e venceu por 3-2. Então a classificação ficou assim: o Hamburgo líder com 42 pontos, segundo o Bochum com 42 pontos e o Holstein Kiel, que joga nesta rodada também com 42 pontos, mas pode assumir a liderança se venceu a sua partida diante do Greuther Fürth. Já na zona de rebaixamento, o Eintracht Braunschweig é o 16º com 20 pontos, seguido do Sandhausen com 18 pontos e do Lanterna Augsburg Kickers com 15 pontos. Esse foi o que aconteceu nesta 22ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado novamente, Thiago. E falando agora de futebol feminino, futebol alemão feminino, não tivemos rodada da Frauen Bundesliga nesse final de semana porque é data FIFA para as mulheres. No momento, Alemanha, Bélgica e Holanda disputam um torneio chamado Três Nações, um Objetivo. Torneio simples, 3 jogos, cada país joga com os outros 2. A Holanda já venceu a Bélgica por 6-1. E nesse domingo a Alemanha também venceu as belgas, venceu por 2-0. Então o título desse torneio vai ser decidido entre Alemanha e Holanda. Bem, agora sim, chegando ao final dessa edição do Chucrute FC, quero ouvir os destaques da rodada. Primeiro para você, Vitor, quais são seus 3 destaques individuais e o golaço do final de semana? Olha, a gente teve excelentes opções de golaço, hein? Pois é, vou começar então com os golaços. Eu anotei 5 possíveis, o que é muito raro. Normalmente a gente tem a dificuldade para achar. Cara, eu fico com o gol do Haaland, assim, eu acho até que seria o concurso. Mas o gol do Yunis foi um gol sensacional, o gol do Sabitzer de fora da área, muito bonito. E ainda tem 2 gols que os atacantes também pegaram muito bem na bola, o gol do Arnold e o gol do Onisivo. Mas realmente o gol da rodada para mim é o gol do Haaland. Destaques: Sancho, Yunis e Steffen. Seus votos, Xará? Eu vou com o gol do Sabitzer
Eu adorei a curva que a bola fez, achei muito foda. E meus destaques são Haaland, já que não dei o gol, Kostic, e vou ficar com o Dabur também no Hoffenheim. Bom, meu voto de gol da rodada também vai pro Haaland. Escolha difícil do Younes, também é muito bonito, mas fico com o do Haaland. E destaques individuais, vou de Younes, Sancho e Sabitzer, que além do golaço também teve uma boa atuação pelo Leipzig nesse domingo contra o Hertha. Bom, e assim a gente fecha essa edição do Chucrute FC, correndo para ver essa, entre aspas, decisão do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Internacional. Agradecendo a você, Vitor, agradecendo a você, Xará, pelos comentários, pelas análises. Boa sorte aí ao Vitor, que seu coração esteja pronto para as próximas 2 horas. E agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui, flamenguistas, colorados, boa sorte nessa partida, um grande abraço a todos e até a próxima.